Olá! Sou a voz digital para o canal Orbis Pictus Art. Então, vamos lá, ao assunto de hoje. Os violões. Como todo mundo sabe, o violão é um dos instrumentos mais populares do mundo. Os violões geralmente são tocados para acompanhar cantores ou como instrumento de apoio para outros instrumentos, mas também podem ser usados como instrumento solo. Acredita-se que o desenvolvimento do violão começou na Europa no século XVI. E rapidamente ele se torna amplamente aceito pela facilidade de seu transporte por conter, em sua sonoridade, uma abrangência e versatilidade para acompanhamento e solo. No mesmo século, foi introduzido também, às vezes, até como parte da orquestra durante o século XVIII e usado por compositores na realização de suas obras. Durante este tempo, compositores como Antônio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, que, como tantos outros, escreveram peças especificamente para instrumentos de cordas. Porém, com as informações que temos, ainda assim, os primórdios do violão europeu são desconhecidos. Os estudiosos discordam sobre se o violão, como o alaúde, foi introduzido na Europa medieval a partir do Oriente Médio ou se era nativo da Europa. Sendo impossível estabelecer a história do violão antes do Renascimento, mas existem alguns instrumentos de cordas dedilhadas muito mais antigos que estão relacionados a violões posteriores, seja na forma física ou na técnica de tocar, dedilhando o instrumento. Estuda-se que possa ter se originado na Índia ou na África, porém não podemos afirmar. Que tal agora, você me ajudar e firmar seu like neste vídeo? Muito obrigado! Uma das primeiras linhas de estudo marca que um deles, como ponte, é o alaúde de pescoço comprido, romano ou bizantino, ou vindo do Egito. O alaúde tem uma caixa de som ou corpo com cintura, como uma guitarra e parece pertencer entre os séculos III ao VI. Uma variedade de instrumentos dedilhados pode ser encontrada na literatura e nas artes visuais da Idade Média e do Renascimento. Estes incluem o citole, citer, viela, mandore, o alaúde e suas variantes. Durante o Renascimento, estuda-se que a viela foi o contemporâneo mais próximo do violão. A viela é um instrumento maior que o violão, com arranjos de 6 ou 7 cordas e é afinado como um alaúde. Ele às vezes é retratado com cinturas bem cortadas, como um violino do século XX, e às vezes com cantos arredondados, aí, muito parecido com o violão que conhecemos atualmente. A viela de 6 ou 7 cordas é um dos instrumentos mais exclusivos do mundo. É basicamente um instrumento do tipo alaúde que também tem 6 ou 7 cordas. Ela é afinada como um alaúde, mas tem um alcance mais alto. Acredita-se que a viela foi projetada para imitar os sons da flauta. A popularidade da viela de 6 ou 7 cordas tem crescido constantemente nos últimos anos. A viela e o violão coexistiram até o século XVII, quando a popularidade do violão suplantou a viela. Os primeiros instrumentos que o público moderno reconheceria como violões foram feitos no século XV. Na época, o violão era muito menor do que este moderno conhecido por todos, com 4 segmentos duplos de cordas de tripa. Seus segmentos de cordas duplas eram afinados nos intervalos de quarta e terça maior, muitas vezes usando a progressão de oitava mais baixa, em vez de dobrar em uníssono. Este violão de 4 cordas, guitarra barroca, desfruta de um rico repertório no século XVI que incluía dança, figurino, música e outros gêneros seculares. O instrumento foi amplamente tocado na França, Itália, Inglaterra e em toda a Península Ibérica. O repertório para violão de 4 cordas, guitarra barroca, inclui obras dos compositores espanhóis Alonso Mudarra, Miguel de Fuenlana e Juan Vázquez. O compositor italiano Melchiorre de Barberis. E o alaúde de Alberto da Ripa. O compositor francês Guillaume de Morlaix. E os compositores Adrien Leroy e Pierre Falese. A guitarra barroca é semelhante em forma e corpo às guitarras anteriores, mas distingue-se por 5 ordens de cordas duplas aparecendo no final do século XV. De cerca de 1600 a meados de 1800, sua popularidade suplantou tanto o violão de 4 cordas quanto a viela de 6 ou 7 cordas. A guitarra barroca de 5 cordas era ligeiramente maior do que o modelo anterior, com uma média de cerca de 36 polegadas de comprimento com comprimentos de cordas variando de 25 a 39 polegadas. As guitarras usadas pelos músicos eram provavelmente relativamente simples, talvez típicas de muitas guitarras espanholas da época. No século XVII,
violonistas na Itália, Espanha e sul da França usavam o violão para acompanhar canções e áreas ou para tocar peças solo. Na Itália, Veneza era o centro da fabricação de guitarras e Matteo Cellas sendo seu fabricante de guitarras mais importante. O design do instrumento com nervuras de madeira de cobra recortadas, tiras de osso e arabescos foi sua marca registrada da tradição veneziana de fazer alaúde e violão. Placas de osso gravadas, osso geométrico e incrustações realçam ainda mais a beleza desta guitarra restaurada. Entre o final do século XVI e o final do século XVIII, os violões tinham 5 fileiras duplas de cordas de tripa, uma rosa decorativa de pergaminho na boca e uma parte de trás que muitas vezes era côncava em vez de plana. À medida que os gostos musicais mudaram na segunda metade do século XVIII, muitas guitarras vintage foram remodeladas para se adequarem aos gostos contemporâneos. Neste instrumento, a roseta, a ponte e o bloco de pinos foram removidos e 5 cordas simples adicionadas. Muitas guitarras decorativas sobreviveram, incluindo as feitas pela família Cealas de Veneza e Bolonha e por Jean-Baptiste Vauban em Paris. O repertório do violão barroco exigia uma mistura de técnicas, incluindo acordes dedilhados, a característica técnica do alaúde pizzicato e as passagens melódicas ressonantes chamadas campanelas. Então, as técnicas podiam ser em campanelas técnica batente ou rasgueados, estilo ponteado e notação. As guitarras de 5 cordas apresentavam uma variedade de afinações. A guitarra barroca a primeira ordem, a Mi, era simples, mas podia haver a primeira ordem dupla. Podia ser reentrante com as quarta, a Ré, e quinta, a Lá, ordens uma oitava abaixo e afinada em uníssono. A afinação semi-reentrante quando apenas a quinta, a Lá, em uníssono é uma oitava abaixo e a quarta, a Ré, mapeia com a oitava superior abaixo e o Ré inferior abaixo. Podia ser afinada sem reentrada e também podia haver terceira ordem com uma oitava e não a outra, mas as mais comuns eram segunda e terceira ordens, sempre em uníssono. Essas formas variavam de país ou compositor. O terceiro curso é o mais baixo, um sistema chamado afinação reentrante para permitir que 2 dedos combinem mais facilmente as quintas e terças baixas com cursos mais altos nas passagens da escala. Mesmo sem cordas de baixo reais, o instrumento soa mais alto e brilhante do que a guitarra moderna. Vou indicar na descrição do vídeo a obra Prelude, Caprice de Ciccone, Folies de Espagne, obra barroca original de 1680. O violão de 5 cordas era o favorito dos espanhóis, mas se espalhou pela Itália nos séculos 17 e 18 e depois pela França, Inglaterra, Alemanha e Holanda. O violão barroco tinha um rico repertório de solos e canções acompanhadas. Entre os melhores compositores de violão solo do século XVII estavam Francesco Corbetta, que trabalhou tanto para Luís XIV da França quanto para Carlos II da Inglaterra. Angelo Michele Bartolotti, a primeira metade do século XVII, após 1669. E Giovanni Battista Granata, falecido depois de 1684. Trabalhos vocais com acompanhamento de violão apareceram por compositores conhecidos da monodia, como Giulio Caccini, Emílio de Cavalieri, as suas obras escritas para o desenvolvimento do estilo recitativo e da ópera. Jacopo Peri e Cláudio Monteverdi, que assumiu a direção musical da Basílica de São Marcos em Veneza, destacando-se como compositor de madrigais e óperas. Uma notação de guitarra italiana distinta chamada alfabeto, um sistema de letras que representam acordes dedilhados em bloco, foi usado para muitos solos e acompanhamentos, embora a tablatura tenha continuado em uso até meados do século XVIII, quando foi substituída pela notação musical, que os músicos atuais conhecem hoje. Esperava-se também que guitarristas improvisassem acompanhamentos contínuos de linhas de baixo figuradas e não figuradas. Dando um salto na história, irei fechar nossa conversa com 2 grandes nomes da música mundial apresentando este violão. Instrumento de concerto do famoso guitarrista Andrei Segovia. Ele a usou de 1938 a 1962 e em um artigo de 1954 a chamou de a maior guitarra do nosso tempo. Miguel López, um violonista clássico espanhol, apresentou Auser a Segovia em 1924. Auser fez guitarras no estilo vienense, mas López o encorajou a construir instrumentos baseados em modelos espanhóis. Disse que a guitarra Auser fez foi criada com o propósito de tocar música clássica turca. Também dizem que Auser levou violões para Segovia testar por 12 anos consecutivos, mas ele não gostava de nenhum até experimentar esta guitarra. Segovia abandonou sua guitarra Manuel Ramírez de 1912 em favor desta de Auser.
fundo e laterais em jacarandá brasileiro em 2 peças, tampa em aberto de 2 peças. Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima!